Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós uma alegria, um prazer muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário das 19h30, trazendo para você sempre uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria. E com certeza, querido, esta noite Deus tem algo para o seu coração. Fique preparado, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem da parte de Deus. Trazendo também, queridas, informações da nossa igreja. Você já sabe, a nossa igreja fica na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré. Esta avenida fica ali por trás da Ceasa, um endereço fácil, um templo confortável e um estacionamento amplo para você e toda a sua família cultuar e adorar o Senhor, nosso Deus, tá bom? Você também vai encontrar a nossa igreja nos mais diversos bairros da nossa capital, também no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba. Olha, queridos, conosco aqui no estúdio, pastor Arnaldo Oliveira, pastor William, ele que vão estar conosco hoje, debatendo um tema aqui muito especial sobre o chamado de Deus na vida do homem que foi escolhido por Deus, tá bom? Eles vão estar aqui conosco hoje, trazendo também essa palavra da parte deles, que já são, né, como todos nós, chamados por Deus, já viveram a experiência do chamamento por Deus e vai compartilhar com você, você que com certeza também é alguém que foi chamado por Deus. Pastor Arnaldo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Eliseu, paz do Senhor, pastor William. Mais uma alegria estar aqui com os irmãos, a quem cumprimento a todos com uma boa noite na paz do Senhor. Muito bem, pastor William, estamos aqui mais uma vez para comentar um trecho da palavra de Deus, né? Nós que somos chamados por Deus, vamos falar hoje sobre isso aí. Amém. Assunto precioso, pastor. Precioso, né? E muito importante para toda a igreja, todos nós, como o senhor disse, temos um chamado. Não existe crente inútil dentro da igreja. Verdade. Todos nós fomos chamados por e para um propósito no coração de Deus. Muito bem, eu quero já compartilhar com você esta noite um trecho na palavra de Deus de um homem que foi escolhido por Deus. Um homem que foi escolhido por Deus para realizar uma obra extraordinária. Está lá no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, e eu quero compartilhar com você alguns versículos que são de fundamental importância, que vai dar base a este programa desta noite. Diz assim, verso de número 1, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E secou-se, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva
na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que lhe sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chamou, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temais, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Querido, este é um dos relatos bíblicos mais especiais, por assim dizer, e nós reputamos como um chamado especial, nobre da parte de Deus, para um homem humilde, simples, e como já diz aqui pastor Arnaldo, na abertura deste capítulo 17, ele era lá de Tisbé, ele era um tisbita, um lugarejo, por assim dizer, não é? Um local que, na verdade, nem consta no mapa, não é? Nem consta no mapa de Israel. Tal era a insignificância deste local. A Bíblia não mostra a sua ascendência, a sua descendência, não mostra pai, não mostra mãe, não mostra filho, não mostra esposa, não fala nada. A Bíblia começa dizendo assim: apareceu Elias. É muito interessante, não é como Deus escolhe um homem, não é? É verdade. O senhor fez muito bem essa colocação, né, mostrando da pessoa do Elias, cujo nome é Jeová, é Deus. Né? O seu nome já tem uma importância muito grande. E mostrando que ele veio daquela região de Gileade, um lugar de poucos moradores, e exclusivamente de Tisbe, onde ele é destacado como tisbita. Então, realmente, isso já nos dá, pastor Eliseu, uma lição muito forte, que quando Deus quer escolher um homem para um trabalho, quando ele quer chamar um homem para determinado ministério, ele não consulta o seu passado e nem tampouco, entendeu, se preocupa com o que o importante, né, a sua família, a sua descendência, se era importante ou não, se destacava na sociedade. Isso não tem nenhuma importância para Deus. Quando Deus quer chamar
um homem ou uma mulher para a sua obra. Essa consulta do passado não tem importância. Importa é ver a posição do seu coração. Elias, o seu nome já está dizendo, Jeová é Deus. Já tem um significado no seu próprio nome, que isso fala do caráter, da sua postura de um homem temente a Deus, né? E aí vamos vendo o destaque dele na sua trajetória, quando veio em seguida, ele profetiza a respeito daquela escassez, né? Não haverá nem orvalho, nem chuva, e hoje a gente não sabe se isso foi para castigar a Jezabel pelo mal que ela cometeu, ou se foi para mostrar a Acabe que Deus é Senhor nos céus e na terra. O importante é que Deus precisava de Elias para uma grande obra, e ali se inicia essa grande trajetória de Elias como um homem de Deus. É verdade, a gente começa a observar, pastor Arnaldo, pastor William, que o chamado de Deus, ele é muito especial, porque, como a gente disse aqui no início, o senhor já fez alguma observação também, é que Deus não precisa necessariamente do homem, nós é que precisamos de Deus. É verdade. Não é a priori, isso é a grande verdade. Depois, ele não precisa que eu tenha um nome, que eu tenha uma tradição, não é? Quando Deus quer agir, ele levanta na simplicidade do homem, não é? Porque o poder está nele. E aí aparece Elias, pastor William, para trazer uma grande mensagem. Um homem que nunca constou nos anais da história de Israel como profeta, ele aparece agora para profetizar diretamente para o rei. É algo muito especial e isso traz uma lição muito grande, né? Parece a gente... Um dia eu estava na igreja, o irmão disse assim, você é um diácono, você é um presbítero, você é um pastor? Ele disse, não, eu sou um simples crente. Como se ser diácono, ser presbítero, ser pastor, qualquer outra função que você ocupe, seja mais do que ser crente. Não é? É muito interessante, é o chamado de Deus, não é, pastor? Como se para Deus, né, fosse... Sim. Deus tratasse alguém a partir da sua posição, né? Verdade. E não é assim, né? Não é assim. Deus trata a todos de igual modo. Verdade. A diferença é que haverá cobranças de acordo com o que foi lhe dado, né? Com o que lhe foi confiado. E é interessante, eu estava separando aqui um versículo, pastor, lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 13, veja bem, como diz o apóstolo Paulo a essa igreja, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Veja aí, olha só, é Deus chamando a todos e capacitando a todos. E o apóstolo diz aqui, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, Deus não é diferente com ninguém. Esse momento aqui é o momento em que recebemos da parte de Deus os nossos talentos, né? A nossa capacitação, o nosso chamado, né? Para nós fazermos a obra de Deus, né? Então, o profeta Elias era até um homem desconhecido até então, né? Ele se apresenta diante do palácio, né? Diante de Acabe, e ali, corajosamente, né? Ele fala juízos da parte de Deus àquele homem, àquele rei, né? O profeta Elias, ele foi um homem poderosamente usado por Deus e exerceu o seu ministério num momento muito difícil, num momento talvez mais sombrio da história de Israel. Esse homem, de uma forma corajosa, ele confronta o rei Acabe, os profetas de Baal e aquele povo que estava, de certa forma, apóstata, né?
estava distanciado da sua fé em Deus. Elias, ele confronta a fé daquele povo ao Deus Baal, né? Então, profeta Elias, ele entra nesse cenário difícil, né? Mas ele consegue manter-se firme na mensagem que Deus colocou para ele, em seu coração, para ele declarar diante daquele reino. Coisa maravilhosa, coisa linda, né? Esse homem era um homem desconhecido, uma família desconhecida, e começa o seu ministério pregando para um rei. Deus pode lhe usar, né, pastor? Perfeitamente, perfeitamente. Uma coisa muito interessante que eu gostaria também de salientar aqui, pastores, é um aspecto de fundamental importância. Primeiro, esse homem aparece, um anônimo, por assim dizer, traz uma mensagem poderosíssima para um rei, aliás, mexe com toda a estrutura daquele reinado, não é? Mexe com toda a economia daquele reinado, daquele rei, desarticula, irmão. Olha o poder da palavra de Deus. A gente precisa entender o significado, a importância de um homem entregue nas mãos de Deus. Um homem que colocasse nas mãos de Deus o que ele pode fazer por uma nação, por um povo, pastor. Aquele homem trouxe uma mensagem tão poderosa, inclusive ele diz assim, olha, não haverá chuva, não haverá orvalho, senão segundo a minha palavra. Amém. Glória a Deus. É a assinatura. Escute isso, amado. É a assinatura do ministério, do seu ministério, assinatura de Deus no seu ministério. Por isso que Jesus disse quando estava enviando os discípulos, em meu nome vocês expulsarão os demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos, em meu nome vocês falarão novas línguas, e daí por diante. Ou seja, o ministério do homem de Deus precisa ter a assinatura, por assim dizer, a assinatura de Deus para a comprovação, não é? da ação de Deus na vida. Claro, eu fico achando interessante, pastores, que hoje a pessoa, qualquer coisa que faz, via de regra, ele posta, ele divulga, e o pastor Arnaldo, acho que foi fez aqui ontem, aqui num bate-papo aqui da escola dominical, às vezes a pessoa divulga mais o nome dele do que o próprio nome de Jesus, porque via de regra quem faz é Jesus, se há batismo, quem batiza é Jesus, se há cura, quem cura é Jesus, se há salvação, quem salva é Jesus, mas o camarada coloca, pastor, parece que foi ele que fez, né? E ele fica em evidência. Mas o que eu acho lindo aqui nesta palavra, pastores, é que quando ele acaba de dar uma palavra da parte de Deus para o rei, aí ele recebe também uma palavra da parte de Deus, dizendo, agora você vai e você se esconde. Isso é interessante, né, pastor? É verdade. O chamado de Deus é muito nobre, não é? É muito interessante, né? Porque Deus usa as pessoas na mais sua simplicidade. Sim. Dentro desse contexto aí, como nós sabemos, até o capítulo 18 chama a atenção quando Elias apresenta-se diante de Acabe. E ali observamos, lá no versículo 3, Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Nós sabemos que Jezabel estava exterminando os profetas. No versículo 40 ele diz, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentava com pão
e água. Olha, veja que a providência de Deus estava em todas as circunstâncias. O profeta Elias estava profetizando com confiança, porque ele sabia o Deus que ele serviu. O nome dele já dizia, Jeová é Deus. Ele tem certeza, convicção. Por isso que ele dizia, sobre a minha palavra, que eu estou dizendo. Mas quando foi lá no capítulo 19, pastor, a gente encontra esse mesmo Elias, agora, indo embora e se escondendo lá no versículo 4, diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio a se assentar-se debaixo de um símbolo, pediu para si a morte e disse, basta. Então agora, Senhor, toma a minha alma, porque não sou melhor do que meus pais. Aí mostra a fraqueza do homem, a fragilidade do ser humano. Né? Na mesma hora que ele tem tanta autoridade e confiança no Senhor, chega o momento que ele diz, eu não mereço, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que... Olha que coisa interessante. Impressionante, né, pastor? A simplicidade do homem, a humildade do homem e também a fraqueza humana. É muito importante, né? Irmãos, não existe super-homem. Na obra de Deus não existe super-homens. Sabe? Os grandes homens de Deus andaram de joelhos. Não andaram em pé necessariamente nesta ilustração. Eram homens que oravam, eram homens que buscavam a Deus, homens que tinham intimidade com Deus, não é? Que estavam sempre na busca. Né? Ontem, nessa semana, pregando ali na nossa sede, eu fiz referência ao nosso saudoso pastor João Batista da Silva, não é? Que foi o pastor presidente das Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Norte durante 33 anos. Pastor William, aquele homem teve expedientes que o motorista dele trazia para a igreja central e ele passava a manhã toda em oração, terminava meio-dia e meia e chamava o motorista e ia para casa. O expediente dele era um momento de oração com Deus. Isso é muito interessante. Querido, isso é muito interessante. Homens que foram usados tremendamente por Deus, verdadeiros apóstolos, verdadeiros sacerdotes, homens que não têm a sua vida por preciosa, mas que cumpriram com alegria o ministério e a carreira que receberam do Senhor. Deus manda ele se esconder, e aí o Deus que manda ele para o deserto, pastor William, já estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas amanhã nós vamos voltar sobre esse assunto, pastor, que está muito especial. Mas o Deus que manda você para o deserto é o mesmo Deus da provisão. Aleluia. Na hora que ele manda Elias para Querite, ele também toma a providência e diz, olha, agora eu já ordenei aos corvos que cuide de você. Que coisa interessante, não é? Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Na verdade, o deserto ele é um tratamento de Deus para nós. Né? Veja que Deus não tem assim, primeiro o deserto e depois faz a obra, ou né, vice-versa. Veja que Elias, primeiro, ele é levantado, vai até o palácio, né? Vai até o palácio, e após ele anunciar o juízo de Deus sobre Israel, sobre uma severa seca, né, de 3 anos e meio, Deus esconde Elias, né, e Deus sustenta Elias, mas na verdade Deus estava tratando Elias ali naquele deserto, que não foi um acidente, não foi por acaso. Deus estava verdadeiramente ensinando Elias a depender do provedor e não da provisão. Estava ensinando Elias como depender de Deus, porque viria mais lutas que ele deveria enfrentar ainda naquele reinado, no seu ministério. Então Elias precisava, como todos nós precisamos, ter uma experiência sobre o poder de Deus, sobre a provisão de Deus, sobre a gente não ter ninguém para nos acolher, ninguém para estar junto, mas
Deus, ele às vezes quer que a gente enxergue Ele naquele deserto, naquela situação difícil. A gente aprenda a procurar Deus, a falar com Deus, né? A estar a sós com Deus. Jesus nos ensinou assim. A Bíblia diz que Jesus ele tirava tempos a sós com Deus no jardim do Getsêmani, né? Então nós aprendemos assim, e Deus estava ali assim tratando com Elias naquele período, uma vida em particular, vamos dizer assim, com Deus, né, pastor? Verdade, é verdade. O obreiro, de um modo geral, querido, o homem chamado por Deus, a mulher chamada por Deus, ela não pode prescindir de uma vida de intimidade com Deus. Não pode. É verdade. Ela não pode, pastor, ela tem que ter, porque como você vai receber orientação? Como você vai receber luz, direção? O homem de Deus não pode andar a esmo. O homem de Deus tem que andar na direção do Espírito. E como ele vai receber se ele está desligado da fonte? Não é? Verdade. Como é que você vai pregar se você não tem conhecimento da palavra? Como é que você é pregador se você não manuseia bem a palavra da verdade, como disse o apóstolo Paulo? Nós precisamos estar ligados à fonte. Uma coisa muito interessante ainda, pastores, já caminhando aqui para o encerramento do nosso programa, mas ele profetizou que não haveria chuva. Isso é muito interessante, isso é significativo demais. Ele disse que não haveria chuva. Não havendo chuva, querido, não há ribeiros, não há rios, não há lagoas, entendeu? Os lagos secam. E Elias estava lá, no ribeiro de Querites. Tá certo? Um filetezinho d'água. Tá? Uma coisa pouca. Mas quando houve a seca, também acabou. Por quê? A priori, nós vamos viver o que nós pregamos. Você vai viver a experiência da palavra de Deus. Eu vou viver a experiência da palavra de Deus. Elias precisava vivenciar a experiência, pastor, do que ele havia pregado para Acabe. Naquele dia, com o tempo que passou, a Bíblia registra, Tiago cita, Lucas também cita que foram 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não é? A água secou. A seca foi tremenda, não é? E também acabou a água do ribeiro. Mas o Deus, e é isso você tem que fixar isso na sua mente, no seu coração, esta noite. O Deus que lhe chamou é o Deus que cuida de você. Aleluia. O Deus que lhe chamou, que me chamou, é o que vai cuidar de mim em todas as circunstâncias da minha vida, certo? No momento difícil, no momento de adversidade, no momento também de bonança, haverá sempre uma provisão de Deus. Aleluia. Muito importante isso, querido, dizer para você esta noite, por quê? Porque quando Deus mandou Elias esconder-se em Querites, ele também disse assim: eu ordenei aos corvos que alimente você, que pela manhã e pela tarde leve pão e leve carne para você. Olha, o Deus que lhe chamou, o Deus que está lhe chamando esta noite, é o Deus que vai cuidar de você, tá bom? Aleluia. Olha, eu quero dizer para você que amanhã nós vamos voltar a esse assunto, que está muito especial. Pastor Arnaldo, aleluia, vamos estar amanhã aqui juntos? Amém, em nome de Jesus. Pastor William, vamos estar juntos amanhã? Amém. Falando aqui sobre esse tema muito especial, eu quero convidar a você para estar conosco amanhã, neste programa, neste mesmo horário, tá certo? Fazendo um convite a você para visitar uma das nossas congregações. A nossa igreja sede fica na Avenida Jerônimo Câmara 1080, bairro de Nazaré. Um endereço bem fácil, avenida que passa por trás da Ceasa, um endereço muito prático, e eu quero estar ali para receber a você com muito amor, com muito carinho. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.